quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, aí, o prestígio, né, que me oferecem e de me escutar aqui. E eu sou o Márcio Guerreiro, para quem não me conhece, eu sou um subscritor da área de responsabilidade civil. O tema de hoje é um tema até bem interessante, cara. Isso aí eu acho que quem não passou por isso, já dá um comentário aqui, fala, nunca passei por isso. Assim, o ponto é, como as pequenas letras podem comprometer um negócio, uma indenização, né? Então, assim, você acha que aquelas letrinhas miúdas podem comprometer uma indenização? Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui dessa live não é a gente entrar em detalhe de produto, de cobertura, item a item, porque a gente não teremos esse tempo. O objetivo hoje é a gente debater, discutir um pouco essa questão das letras pequenas. O que eu quero dizer com letras pequenas? É aquilo que a gente não observou, aquela que na hora do sinistro a gente vai ler e fala, isso aqui. Ou então aquela que é melhor, que é onde melhor pode acontecer isso, é no momento da contratação do seguro, ou no momento da discussão, ou no momento até de uma redação, né, espontânea. Vou ler aqui esse clausulado, vou ler essa condição, né? Eu trabalho com seguro há muitos anos, e assim, até que de vez em quando eu pego um clausulado e falo, deixa eu dar uma lidinha nesse clausulado, mas não é o costume nosso, do consumidor, ficar lendo, né, o clausulado de seguros para ver se encontra algum detalhezinho. E também tem o corretor de seguros e a gente aqui especialista na área de seguros para ajudar a ler isso, interpretar e entender melhor o que é o contrato de seguros e o que são essas letrinhas pequenas aqui, né? E o que isso pode ajudar ou prejudicar a gente, né? Então, assim, é um tema do dia a dia do operador de seguros. A gente sempre quer trazer nessa live, nas discussões, temas assim muito do dia a dia, que a gente convive, que a gente tem experiências, e provavelmente todo mundo já passou por isso. Eu já vou largar logo aqui algo que aconteceu comigo, um fato. Eu já contei essa história em palestras que eu dou, já contei em sala de aula, e vou aproveitar aqui esse modelo aqui de live e vou passar também essa breve história, só para a gente ficar todo mundo na mesma página e vocês entenderem o que eu digo com questões do dia a dia, né? Então, eu tenho muitos anos no mercado de seguros, comprei uma apólice de seguro para minha casa. Comprei uma apólice de seguro, moro no sobrado aqui, maravilha. Tive um problema, né, de chuvas, de calha entupida, moro numa região que tem muita árvore, entupiu minha calha. Pronto, o que aconteceu, cara? Comprei a apólice. E aí, chamei a seguradora para vir limpar a calha. O cara bateu na porta aqui da minha casa e virou o carro e foi embora. Eu falei, peraí, você vai... Ele falou, meu senhor, é o seguinte, eu não posso limpar a sua calha. Eu falei, tá, mas por que você não pode limpar a minha calha? Ele falou assim, sua calha, ela tá acima de 8 metros, não sei quanto, do solo. Eu falei, gente, daí? Ele falou, não, e daí é o seguinte, você não leu a apólice? Eu falei, nossa senhora, não, falei, meu Deus do céu, cara, eu não li a apólice, cadê a apólice? Ai, meu Deus, pá. E aí já viu, né, cadê a apólice? O cara foi embora, eu falei, meu, cadê a apólice? Fui ler a apólice, meu, e realmente, acho que a apólice dizia o seguinte, não vou dar o nome da seguradora, porque a gente não está aqui para falar mal de ninguém, nem muito bem, a gente está aqui para relatar os fatos. E aí o que acontece? Cara, ele estava escrito lá nas letrinhas pequenas. Sei lá, acho que a altura máxima era 6 metros e não sei quantos. Aí o que eu fiz? Falei, não é possível. Como que eu compro uma apólice de seguro para um sobrado? E no meu bairro só tem muito sobrado. E eu conheço os caras aqui da associação do bairro, já chamei os caras e falei, é o seguinte, se vocês têm seguro em tal seguradora, já fique esperto. Porque se sua casa tiver mais de 6 não sei quantos metros, não adianta você ligar que eles não vão fazer o serviço. Cara, e tava na letrinha pequena escrita. Fiquei louco, né? Martinha, né? Também é outra personagem da minha vida, que é a minha corretora. Martinha resolveu o problema para mim. Veio lá, os caras vieram no quebra-galho e resolveram. Mas o que eu fiz? Cara, eu peguei uma trena, subi no telhado e medi. A altura da calha no chão era 6,70 e tanto. Eu falei pro cara, não, beleza, o topo do telhado tá mais de 8. Agora, gente, eu desconheço sobrado que tem um pé direito baixo, né? Mas, enfim, o que eu estou falando isso? Letrinha pequena,
E só para a gente colocar que isso acontece com a gente, operador do seguro, né? Pô, devo ter renovado essa pólice algumas vezes. E hoje, cara, qual que é a solução que eu dou para isso hoje? Você sabe, tem ideia? Não. Hoje quem limpa a calha sou eu. Eu não, né? Tem um cara que eu contrato, ele vem aqui, limpa a calha. Agora, hashtag fica a dica, não suba para limpar a calha. Contrate alguém. É perigoso. E outra coisa, eu vou dar outra dica, que eu acho que uma coisa puxando a outra. Se você for contratar alguém para limpar sua calha, dá uma olhadinha na tua pólice de responsabilidade civil familiar. Se é que você tem, você tem? Se você tá aí, pronto. Você tem a pólice de RC familiar? Dá uma lidinha lá, se vai ter cobertura, se você contratar um prestador de serviço para ele ir na sua casa, limpar o telhado, e se ele cair do telhado, acontecer alguma coisa com ele, se tem cobertura na sua pólice de RC familiar. E aqui a gente ainda nem entrou ainda para discutir as letrinhas pequenas, a gente nem entrou aqui em grandes riscos, em seguros mais complexos, né? Mas vamos caminhar, isso aqui é só para a gente dar uma esquentada aqui na live e deixar vocês bem à vontade para fazer os comentários aí e dizerem se tem alguma experiência nesse sentido. Então, assim, de novo, né? O que a gente tem que olhar, assim, diante disso tudo que eu estou falando, quando eu vou olhar isso tecnicamente e tal, né? Um ponto que eu até marco aqui para não esquecer, que eu acho que é bem importante, né? A gente tem que administrar a expectativa no momento do sinistro. Eu acho que a hora que a gente vai encontrar se a letrinha está bem escrita ou mal escrita, de fato é no momento do sinistro. Quando a gente se depara com aquela dúvida, e aí, tem cobertura? E aí tem cobertura, marca também esse nome. Cara, aí você tem aquela surpresa, né? Você começa a ler o clausulado, começa a ler o sinistro, aí você fala, não foi isso, não é aquilo, qual que é a interpretação? E olha, eu estava lendo um livro agora há pouco e estava tratando sobre o seguro de D&O. E aí me chamou a atenção aqui uma leitura que tem um pouco a ver com essa live aqui das letras pequenas, né? Olha só, o que está ali dizendo ali? Um advogado, não vou citar o nome dele aqui para não prejudicar ou não beneficiar outros, né, que são tantos que a gente gosta e anda nesse meio do mercado segurador, porque não tem como você falar de letra pequena, clausulado, se você não estiver falando também um advogado, um operador do direito especializado em seguros, né? Então, eu estava lendo a literatura de um amigo e ele coloca o seguinte, fala, olha, Márcio, né, eu interpretando a leitura dele, falei, olha, o seguro de responsabilidade civil tem um dano que você causa ao terceiro. O dano que você causa ao terceiro, o que acontece? Ele move uma ação com você ou ele vem já com um pedido pronto. Só que o pedido de indenização dele não significa dizer que é o reconhecimento de culpa do segurado ou do gestor, né, ou do profissional liberal. Então, eu causei um dano a fulano, ok? Fulano entende que esse dano foi um dano de 2 milhões de reais, ok? Fulano me apresenta um pedido de reparação de dano de 2 milhões de reais. O fato de ele me apresentar 2 milhões de reais de reparação de dano não quer dizer que eu tenho que pagar 2 milhões para ele. Tem uma questão ainda de defesa, de ver se a culpa é minha, se a responsabilidade é minha, né? Se tem concorrência de culpa, enfim. Isso é a minha relação pessoa com o terceiro. E aí, no meio disso tudo, a gente coloca quem? O contrato de seguro, que é a apólice. E a apólice de seguro de responsabilidade civil, ela não é ao risco. Apesar de ter vários... Então, olha, já vou deixar bem claro aqui. Não estou criticando, não estou apoiando, não estou dizendo nada a respeito de clausulado ao risco, nomeados, porque a gente vai ter tempo para discutir isso, que a gente não vai conseguir abordar isso. O que eu estou querendo dizer é que nessa leitura que eu fiz, a interpretação é o seguinte, que a responsabilidade ela pode ser ao risco. Se eu for responsabilizado por uma parte, né, dificilmente eu vou reparar só uma parte, provavelmente eu vou reparar o dano inteiro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o seguro, o clausulado, ele pode ser responsável por uma parte só da reparação que o segurado, ou o diretor, ou o gestor seja obrigado a reparar. Então, essa limitação pode ser até por importância segurada, contratado, limite segurado, pode ser uma limitação por
franquia, ou então pode ser até uma limitação por cláusula. Vamos pensar uma cláusula, vamos pensar uma cláusula do momento, que é a discussão do mercado, Covid. Tem cobertura ou não tem cobertura? Eu também não vou entrar nesse mérito, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que ficar atento, por quê? Se eu tiver uma exclusão pontual e o segurado tiver a responsabilidade sobre aquilo, a apólice não vai seguir. Quem vai seguir é o segurado na sorte dele. Então, a apólice tem as limitações. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Quando a gente vai negociar, quando o corretor vai passar essa informação para o segurado a respeito do seguro de responsabilidade civil, ele tem esse caráter all risks, da responsabilidade, só que o clausulado ele pode ser o mais perfeito que for. Ele vai ter risco coberto e risco excluído. E é aí que eu acho que a gente tem que navegar e saber operar bem nisso. Mas tá, tudo bem. E como é que a gente supera isso? Esse é um ponto. Agora, o desafio é o seguinte, como que a gente supera isso? Né? Como a gente interpreta? Como a gente consegue chegar e falar, não, peraí, eu tenho esse obstáculo, ou esse segmento, ou essa atividade tem essa limitação na questão de solvência. Quem está negociando responsabilidade civil de E&O está se deparando um pouquinho com algumas cláusulas de solvência. Cobertura, exclusões, tem algumas discussões aí em andamento. No pontual, no caso a caso. Como que a gente supera esse obstáculo, né? O que a gente recomenda, o que é recomendado, né, o que a gente observa, é ter uma subscrição bem adequada. Então, quando a gente trata daquele risco caso a caso, o tailor-made, a gente consegue ou tenta abranger da melhor forma possível o clausulado. A gente sabe agora que tem as consultas públicas. Isso é um tema espetacular. As consultas públicas, onde o segurado vai poder escrever o clausulado dele. Olha que coisa mais desafiadora. Você vai ter a permissão de escrever o seu clausulado. É o seguinte, escrever o clausulado é uma arte para poucos. Assim, porque eu já tentei escrever um clausulado em condições no momento da subscrição, que eu estou dizendo aqui, o melhor momento para resolver o clausulado, ou para resolver as pequenas arestas. É como? Vamos escrever então as cláusulas. E eu já tentei escrever cláusulas, algumas deram certas, outras deram muito erradas, e é isso, assim, a arte é bem difícil. Por quê? Olha só, quantos coadjuvantes existem numa apólice de responsabilidade civil? Vamos pegar então uma apólice de responsabilidade civil comum, uma RCzão aí tradicional, a RC geral. Você tem o segurado, que é a empresa que compra a apólice, tá certo? Você tem o terceiro. Daí você tem duas pessoas. Ok. Quem compra, quem é a parte legítima no contrato de seguros, não é o terceiro, é o segurado. Maravilha? Então, o segurado, através do seu corretor, com a seguradora, vão poder escrever, podem transacionar, podem fazer todas, tirar as dúvidas, escrever endosso, escolher o endosso, montar a apólice. Está montada. Então, essa é a RC, a apólice montada, tudo que você quis, você escreveu ali. E aí você tem quem? Você tem o terceiro, que é o cara que sofreu o dano, que vai mover uma ação contra o segurado, e aí você pode, se você não conseguir tratar isso de uma forma adequada, ou resolver isso de uma forma, um acordo, né, extrajudicial, que é o muitas vezes a gente recomenda, outras vezes não, depende. Se você conseguir resolver isso e convencer o juiz que está bem escrito e tudo mais, perfeito, você não vai ter muito problema. Mas, olha só, todo sinistro de responsabilidade civil, eu vou te dizer, todo sinistro de responsabilidade civil, ele gera uma discussão, uma interpretação, liga para um, liga para o outro, cada um dá uma olhada, assim, isso quem já teve o sinistro de responsabilidade civil vai recorrer a isso. Eu vou contar alguns casos aqui só para vocês terem clareza do que eu estou falando e vou comprovar aqui algumas situações. Então vamos pensar o seguinte, seguro de responsabilidade civil empregador.
que é um tema que eu gosto bastante. O que está coberto lá? Morte e invalidez permanente, né? Cobertura básica aí. E aí tem gente que escreve parcial. E aí começa toda uma discussão. O que é parcial? O que é total? Quem que vai definir isso? Aí a gente tem também, aí dentro de toda essa brincadeira, a gente tem também a cobertura para despesas emergenciais. E onde que se aplica isso? Onde que está escrito isso? Como que se aplica essa cobertura? Mas aí a gente tem um outro ponto. Lembra que eu falei agora há pouco? Depende se a gente deixa isso para o transitado julgado ou não. Olha só, RC empregador, o que acontece? Normalmente, as pessoas pedem para a gente incluir o subcontratado. Ah, Márcio, inclui o subcontratado aqui na... O cara tem uma empresa, ele tem lá os funcionários diretos dele, CLT, e aí ele pede para a gente incluir como empregado, e que para empregado, os subcontratados, os terceiros contratados, e tem gente que já coloca até o quarteirizado, né? Ok, sem problema nenhum. Isso existe uma interpretação que isso beneficia demais a seguradora na hora de um sinistro e limita, apesar de você achar que está ampliando a cobertura do seu segurado, você está limitando, porque se você coloca aquela pessoa como empregado, ele tem a cobertura só de morte e invalidez permanente. Se ele configura como um terceiro, ele não tem a cobertura limitada à morte e invalidez permanente, porque ele é um terceiro. Agora, são algumas pegadinhas aí da subscrição e da redação de uma cláusula que a maioria dos operadores de seguro, de responsabilidade civil, já trabalharam e já enfrentaram algum sinistro com isso. Certa vez, e não muito recente, não muito distante, eu tive um sinistro aonde o nosso segurado contratou uma empresa para fazer manutenção numa planta dele. Olha só isso. E aí o nosso segurado, a gente recomendou para ele, falou, olha, a gente já tinha feito um trabalhinho para ele, né, de loss control, um trabalhinho de como reduzir as suas perdas. E aí a gente falou para o cara, falou, olha, qualquer pessoa que entrar aqui na sua planta para fazer qualquer tipo de trabalho, pede uma apólice para o cara. Ou ele pediu. Não deu outra. O que aconteceu? O cara subiu para fazer a manutenção de uma parte, de uma luminária, caiu e o cara veio, não faleceu, o cara ficou tetraplégico. O segurado não teve dúvida, ligou para a gente abrindo o sinistro. Abriu o sinistro, olha, abriu o sinistro. A gente falou, não, peraí. Não é bem assim, não. Abriu o sinistro, falou, não, o cara caiu aqui e tal, é empregado. Eu falei, não, ele não é empregado seu. Então não vai ter cobertura porque ele não é seu empregado e a gente recomendou o segurado para ele não assumir aquela responsabilidade na pólice de empregador. Por quê? Ele já não contratou o cara como empregado, ele já contratou o cara terceirizado, quarteirizado, para evitar o quê? Para evitar custas trabalhistas. Aí na hora do acidente ele fala que ele vincula ele como empregado. Falei, cara, você vai ter um baita de um problema jurídico aí. Já vamos dar uma olhadinha no que você quer fazer aí, como que você vai... Porque como é que eu vou chegar do juiz? Pensa só, vou chegar do juiz e vou fazer um acordo. Lembrando que o processo civil, né, a gente tem que dar uma olhadinha também nessa legislação, ela diz o seguinte, que pela economia processual, o juiz ali do trabalho, ou o juiz civil pode pegar isso e sair condenando todo mundo, aí eu saio julgando, analisando, ele não precisa submeter, né? Em nome da economia processual, ele vai canetar e se ele, por um lado, o segurado falou, olha, ele não é meu empregado, mas na hora de querer fazer o acordo, ele fala, não, ele é meu empregado, pode gerar uma confusãozinha e uma explicação desnecessária. O que acontece? Vamos voltar lá. Então, ele caiu do andaime e ficou tetraplégico. Por que a gente falou que não era empregado? Porque é o seguinte, essa empresa, o que ela está fazendo? Ela está fazendo manutenção. Então, assim, o que a gente entende? A gente entende que a manutenção é o risco do negócio. E a partir do momento que ele contrata uma empresa, assume a responsabilidade
a gente entendeu e interpretou que isso não era algo estranho à operação dele, e esse profissional também não era estranho ao trabalho dele. Então, sim, haveria de ser uma cobertura específica de quem contratou a apólice, uma vez que o segurado não deu causa do sinistro. Porque, assim, o andaime não era dele. O equipamento de EPI não era dele. A empresa contratada para fazer tudo isso, que instalou o andaime, colocou EPI. Então, ele não é responsável. A gente entrou numa linha onde o segurado ele acabou sendo uma vítima desse negócio. E a gente começou a questionar até a apólice dele, né? Do gestor dele, do gestor da planta. Por que o gestor da planta, então, contratou essa empresa? Não verificou o IPI, quer dizer, será que não foi um erro de gestão expondo a companhia numa ação trabalhista, numa ação de indenização? Então, assim, pode ser que esteja um pouco confuso aqui na live, mas a ideia é essa mesmo. A ideia é confundir. A ideia é confundir porque depende de como está escrito e como você interpreta a subscrição, você pode, sim, ter surpresas e você achar que está ajudando e você acaba prejudicando. Então, assim, em que momento que deve ser feito o acordo? Em que momento deve ser transacionado um pagamento direto? Ou deixar isso para uma discussão judicial? Isso está escrito no clausulado? Não, no clausulado está escrito o seguinte, que a indenização ela ocorre no transitado e julgado ou no acordo expresso entre as partes. Vamos seguir aqui um pouquinho, para isso fazer sentido. Agora, lembra que eu falei do meu modelo de negócio, do meu modelo da minha pólice residencial, que eu comprei uma cobertura e no final descobri que não tinha? A gente tem que tomar cuidado o seguinte, com os massificados também. Né? Porque no risco massificado, se eu tenho uma cláusula, uma condição escrita com algum erro, com algum problema de interpretação, como é que eu corrijo isso? Em que momento eu vou corrigir isso? Eu, certa vez, vou falar de mim que é mais fácil. Eu, certa vez, fiz uma apólice, um produto para responsabilidade civil de médicos. Cara, fizemos clausulado e eu vou te falar o seguinte, o que aconteceu? Lá pelas tantas, quando a gente já estava vendendo, já estava começando a pagar os sinistros, descobrimos o seguinte, cara, que tinha uma cobertura importantíssima que a gente não tinha deixado ela clara na apólice, que era a cobertura de danos estéticos. E aí foi uma baita confusão, né? Porque, assim, como que você vai vender um seguro, né, de erro médico e não tem a cobertura de danos estéticos? Então, assim, e tinha gente experimentada no negócio e tal. Ok, fizemos um endosso, incluímos a cobertura, falamos, desde o início estava errado, agora está certo. Né? Só que agora é o seguinte, o que acontece? Quando você vai ampliar a cobertura, ok, não tem muito problema. O regulador, né, o órgão regulador, ele não fica muito preocupado quando você amplia a cobertura. Ele fica mais preocupado quando você restringe a cobertura, né, isso dos massificados, e isso não está claro para o segurado. E aí começa uma certa discussão, e a seguradora ela pode ser fortemente penalizada por isso. E o corretor, claro, ele não vai ser penalizado por isso, porque ele está comercializando ali o produto da seguradora. Mas assim, a gente sempre insiste para o corretor dar uma revisada, né? Ter aquele segundo olhar, né? Porque, assim, às vezes a gente emite coisa errada, sai errado a apólice, né? Às vezes, se você pegar isso errado no seguro de responsabilidade civil, é complicado. Eu já tive um caso também que, assim, saiu uma cobertura, um endosso, ele estava escrito errado. Ele estava escrito errado no seguinte sentido, que ele limitava a cobertura para um segurado. E o segurado tinha comprado uma cobertura mais ampla. Só que aconteceu? RC é cauda longa. Você vende uma pólice hoje, o sinistro pode acontecer hoje ou pode acontecer daqui a 3 anos. Ou ele pode ter acontecido hoje e você ainda não sabe o que ele aconteceu. Né? O terceiro já sofreu um dano, só que ele não reclamou de você ainda.
E foi exatamente isso que aconteceu. O terceiro sofreu um dano, na data tal, a apólice foi renovada, venceu a apólice, e o terceiro entrou com a reclamação naquela apólice que tinha sido renovada e vencida. E adivinha? Não tinha lá o clausulado, a cláusula específica para dar cobertura, e não tinha sido feito nenhum endosso. E eu te pergunto, como é que você vai endossar uma apólice que está vencida? Tem sistema que aceita, tem sistema que não aceita. Tem sistema que vai entender o seguinte, fala, não, peraí, bonitão, como que você vai dar cobertura para sinistro ocorrido? Como que é essa mágica? Então, assim, as pequenas letras saia justa, gente. Eu acho que a função do corretor é olhar isso. E como que o corretor olha isso? Como que a gente faz esse checklist? Né? É isso que a gente quer debater quando a gente fala subscrição, quando a gente fala gestão de risco. Esse é o ponto que a gente quer bater. Né? E no massificado, aquela função que eu já tinha comentado outro dia e vou insistir aqui, apesar de ser uma venda mais fácil, ser uma venda que você acessa os portais e faz a conclusão do negócio rapidamente, e você aí não tem muito valor agregado, né, como um diferencial seu, né, o corretor. Então, eu acho que é isso. Se você tiver ali um canal aberto para o seu cliente, apesar de você estar vendendo isso no massificado, apesar de você estar vendendo isso de uma forma automatizada, importantíssimo você fazer o acompanhamento disso e ter a tua linha, né? Ter o teu 0800, o teu paralelo ali, né? A gente pode até ajudar a montar isso num outro momento, aí, como mapear tudo isso, né? Eu acho que um bom exemplo para superar também a questão do gap de cobertura, a gente vivenciou dentro da própria área de sinistros, né? Eu acho que a área de sinistros ela tem uma relevância e importância, e aí que eu peço, né? O corretor de seguros, cara, eu peço assim para você encarecidamente, dê atenção à área de sinistro, porque ali é onde a gente vai descobrir o potencial para melhorar as apólices de seguro, as condições e essa grande fidelidade, a transparência do negócio seguro. Porque, cara, se tem um negócio que pega mal, é quando alguém fala, mas, putz, seguro não cobre, cobre seguro não funciona. Então, assim, olha a situação. A gente vendeu uma apólice de Eno, para uma empresa, e nessa apólice estava escrito o seguinte, fala, olha, é excluído, a gente não quer cobrir atos relacionados ou com órgão público. A gente não quer cobrir órgão público. A gente não quer cobrir compra, a gente não quer cobrir venda, a gente não quer cobrir nenhum relacionamento da sua empresa com o órgão público. Maravilha? Maravilha. Perguntando para o cara, você tem isso? Você faz isso? Eu faço, mas é só 15% da minha atividade. A gente falou para o cara, falou, bom, você topa, amigão? Você topa fazer o seguro com a gente e excluir essa atividade? O cara falou, não, perfeitamente, topo. Beleza. Falei, cara, você tem algum caso aí? Não, não tem. Topou, maravilha. O que aconteceu? Emiti uma apólice, maravilha, mandar uma apólice para o cara. Depois de 3 meses que a gente vendeu a apólice, aparece um sinistro lá, desse cara. O que era o sinistro? O sinistro era o seguinte, não vou dar detalhe aqui, mas o sinistro era meio complicado, desvio de verba, e ele era uma empresa que eu acho que estava meio de laranja do negócio e tal, porque ele fazia parte da logística, armazenagem. E o que aconteceu? Ele alegou para a gente que ele não fazia, né, que essa demanda judicial já era PRF investigando os caras e tudo mais, e de um processo que tinha começado há 1 ano antes de ele comprar a pólice. Então, assim, a gente acha que o cara já sabia, mas isso ninguém conseguiu comprovar até hoje e tal. E o que eu estou querendo dizer com isso? A gente escreveu o clausulado, a gente apontou que não teria cobertura, e na hora do sinistro, o que ele fez?
Para ele se defender, ele passou a apólice dele para um advogado dele. O advogado dele pegou a apólice e chamou os diretores lá e falaram para os caras, não, olha, vocês estão tranquilos que tem uma apólice aqui, só que o advogado, ele não leu a apólice que tinha exclusão. Então, o advogado do segurado prometeu para os diretores que haveria uma tranquilidade através de uma apólice de seguro de D&O. Só que ninguém explicou que tinha essa exclusão. Então, o que eu estou querendo dizer? Gerou uma expectativa para os diretores dessa empresa que teria uma cobertura de uma investigação da Polícia Federal que, na verdade, não teve. Porque o segurado que comprou essa apólice através do corretor, na época, para fechar o negócio, achou que não ia dar nada. Mas deu. E aí não teve cobertura. Ficou uma situação muito ruim, né? Que aí o corretor queria que a gente pagasse, vamos dar um jeito e tal. Eu falei, cara, não tem jeito. Aliás, não tem jeito porque está escrito ali, é limitação de contrato de resseguro também. Esse é outro aspecto muito importante, né? Nas pequenas letras. Cara, o que está na apólice e o que está no contrato de resseguro? Aí estou falando mais de contas de grandes riscos. Cara, tem casos clássicos no mercado que eu não preciso nem citar o exemplo aqui. Pô, a maioria das pessoas já conhece, né? Empresa renomada. E acontece mesmo comigo. Cara, comigo de novo. Pô, subscrevo muito risco. A gente fez um negócio recentemente, cara, que assim, no slip de resseguro tinha uma limitação que a gente não percebeu. A gente não percebeu e passou batido. E saiu a apólice. Cara, a gente foi perceber que depois de 6 meses de operar, de 6 meses após esse vigor, a gente foi perceber que uma das coberturas que a gente precisava estava com o risco excluído. Pô, Márcio, você não leu o teu underwriting? Não lembro, cara. Ninguém leu, não teve uma leitura, não prestou atenção, passou, né? Sorte que resolvemos, né? Com bastante conversa e tal, isso foi resolvido, né? Agora, tem uma pergunta aqui, um questionamento que eu acho bem interessante, eu vou abordá-lo aqui, eu acho que é um momento bem oportuno. Quando a gente trata, olha só, então a gente está falando as pequenas letras, né? Então a gente está falando que o seguro de RC, ele tem por si só essa aptidão de CL Risks, a gente tem o segurado, a gente tem o terceiro, no D&O a gente tem o gestor, no RC ambiental a gente tem o itself, que é o próprio dano, né? Porque o RC ambiental, ele chama RC ambiental, mas ele também é uma cobertura de danos, tá certo? A gente tem o INO, profissional, médico e aí vai, né? Todos os ramos. E aí tem um ponto aqui, né, que a gente fala aqui do RC obrigatório, né? O seguro de RC obrigatório. Então vamos pensar o seguinte: aonde que tem o RC obrigatório? Vamos pensar aqui. Eu gosto muito desse tema do RC obrigatório. E como que seria essa cláusula, né? Como seriam as pequenas cláusulas do RC obrigatório? Vamos pensar o seguinte: o seguro de dano. O seguro de dano direto, de property, automóvel, celular, seguro de dano, de bem. O bem, ele é meu, ele é seu, você sabe o valor dele, você sabe quanto você trabalhou para construir aquilo ou para comprar aquilo, e a decisão é sua, se você vai assumir o risco de trabalhar e comprar um outro, se você vai fazer o seguro desse bem, a decisão é sua, é seu. Agora, responsabilidade civil é o que eu costumo dizer. Não tem essa opção se você vai comprar outro ou não vai comprar outro. Não tem essa opção se você vai abrir mão de alguma coisa ou não vai abrir mão de alguma coisa. No seguro de responsabilidade civil, já diz, responsabilidade civil, você é responsável por reparar o dano. Então, no seguro de responsabilidade civil não tem opção. Você tem que reparar o dano. Você pode abrir mão,
sei lá, você pode abrir mão do seu custo de defesa, não quero contratar custo de defesa, não quero contratar isso, não quero contratar aquilo. Agora vamos pôr esse cenário num seguro obrigatório, né? Então, se eu digo o seguinte, as pessoas são obrigadas hoje por lei, então já é obrigatório, né? As pessoas são obrigadas a reparar o bem, o dano ao terceiro. Você é obrigado. Você é obrigado através do Código Civil, você é obrigado através de uma legislação ambiental, você é obrigado através de sei lá, dos conselhos aí de medicina, você é obrigado a reparar, a própria CVM vai te multar e vai te complicar a tua vida, então você é obrigado a assumir e reparar as coisas. Agora, é obrigatório. E já sendo obrigatório a sua necessidade de reparar, sem falar da questão moral, né? Sem falar do princípio básico, né? De não fazer mal para ninguém e não querer fazer para o outro que não faça para você. Então, assim, são princípios que eu acho que, infelizmente, a gente não tem essa cultura, porque a cultura ela tem a ver... Existem dois tipos de cultura, né? Na minha visão. Cultura mesmo é aquilo que você faz quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Essa é a sua cultura. Então, aquele cara que vai manobrar o carro no estacionamento, dá uma ré, como não tem ninguém olhando, ele vai embora. Ou o cara, sei lá, que quebra alguma coisa, ele cola no pedacinho para dar a impressão que foi o outro que quebrou e que não foi ele, né? Ou aquele cara que fala, não, pô, não tem ninguém vendo aqui, eu vou tirar uma vantagemzinha dessa situação. Então, assim, que país, que cultura que a gente vive? Qual cultura que a gente respira, né? Então, tem uma história muito clássica aí de cultura que um fulano, ciclano, não sei se me contaram, se é verdade, se é mentira, mas eu gosto da história, eu vou repetir ela aqui. O cara foi de uma fábrica, acho na Suécia, e o cara chegou bem cedo no escritório, na fábrica. E ele, em vez de deixar o carro perto da porta, ele deixou o carro na vaga mais longe. E aí o cara perguntou para ele, falou, meu amigo, mas por que você está deixando esse carro nessa vaga tão longe? Ele falou, não, sabe por quê? Como eu cheguei cedo, eu tenho tempo de vir andando, com calma. E eu vou deixar essas vagas aqui mais perto para quem chegar mais atrasado, porque o cara não vai ter o mesmo tempo para caminhar. Então, assim, cultura são essas coisas, esses detalhes. Não sei se é verdade, se é folclore, mas se você conhecer alguma história parecida com essa, relata aqui. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer, voltando aqui ao tema, o seguro obrigatório, por si só, não precisaria ter uma lei para isso, porque a lei já existe, já é boa. Se a gente criar o seguro obrigatório, eu te digo o seguinte, os caras não vão comprar. O cara vai dar um jeito de burlar. Por que eu estou te falando isso? Porque é assim que funciona. Os caras compram a pólice comigo para entrar numa obra. Os caras compram a pólice para mim, comigo, para cumprir um contrato. Sabe o que eles fazem? O cara paga a primeira parcela, a segunda parcela e não paga mais. Outro dia, cara, isso aí é cláusula lá, contratual. É cláusula contratual dele, que ele assinou um contrato. Cara, é cláusula contratual, que se ele não pagar o prêmio, a pólice vai ser cancelada. Pô, e ainda os caras vêm falar, pô, mas você não cancelou a pólice, está em vigor. Por quê? Porque o brasileiro, ele não compra a pólice de responsabilidade civil ainda. Mas, cara, eu tenho convicção que a gente, através de movimentos como essa live, de cursos, de aperfeiçoamento e de todo mundo bater nessa tecla, a gente vai mudar isso. O simples fato de ele ser obrigado a reparar já deveria fazer com que ele comprasse mais apólices, né? Então, é um tema que eu acho bem interessante. Mas eu já estou quase ficando convencido da obrigatoriedade. O ponto é como a gente escreve essa obrigatoriedade, né? Como que a gente põe essa cláusula? Quem que vai atender o sinistro? O ponto da obrigatoriedade também do seguro de responsabilidade civil, ele tem um outro aspecto. O corretor pode ser até que ele vai vender mais apólices, porque é obrigatório, todo mundo vai comprar. Mas aí é uma venda que ela foge um pouco do que eu gosto, assim. Ela foge da venda técnica, né? Porque imagina, obrigatório, o cara vai lá, compra, tira o pedido, maravilha. Mas eu acho que
Mesmo dessa forma, se ocorresse assim, a gente ia ter muito problema jurídico para tratar o assunto. Então, eu prefiro a gente bater no tema da lei, a gente bater no tema de desenvolver bons produtos, a gente desenvolver uma comunicação aberta, porque, assim, cara, também é outro tema, né? Não adianta um corretor vender, não adianta uma seguradora fazer um bom produto e massificar. E, assim, esse negócio, cara, é aquele Ubuntu, né? Só vai funcionar se todo mundo estiver feliz, se todo mundo ganhar, se todo mundo compartilhar. E eu acho que é possível. Eu acho que todo corretor hoje, qualquer corretor hoje, seja ele de seguro de benefício, seja ele de seguro de automóvel, todo corretor hoje, cara, eu faço até um desafio aqui, todo corretor hoje, se ele pegar a carteira de cliente dele, ele tem um cara lá para vender uma pólice de RC, e se ele não tiver argumento, a gente vai ajudar ele no argumento para vender. Vai aqui, isso já entra aqui no meu outro ponto, né? Que é assim, como resolver as coisas, né? Então, eu acho que com o diálogo, né? E aqui que eu coloco aqui na observação que assim, o cancelamento da apólice porque não teve o pagamento ou o cancelamento da apólice por outro motivo que teve uma divergência, eu acho que não resolve, não resolve. Cara, eu já troquei corretor no meio da apólice, é a pior coisa que tem, que é que dá mais confusão ainda. Os questionamentos, eu vou responder todos aqui, assim, senão eu vou acabar saindo um pouquinho do meu foco, mas a indenização, né, por dano punitivo é algo que está excluído, né, nas letrinhas grandes, essa está nas letras grandes, ela está excluída. No mercado americano, né, ela também é excluída. Então, o dano punitivo, e a gente já se depara com dano punitivo aqui no Brasil, ele meio que camuflado, e isso é algo que nos Estados Unidos, por que vende muito seguro de responsabilidade civil nos Estados Unidos? Por que vende muito seguro de responsabilidade civil na Europa de forma geral? Né? Na Austrália, pô, olha a Austrália, os números da Austrália. Tem gente reportando prejuízos lá sinistros altíssimos na Austrália. Pega o próprio D&O aqui no Brasil, né? O que o D&O tá, pô, sinistralidade aí bateu, agora está melhorando, mas enfim, o que a gente está olhando aí, né? Lá fora é o dano punitivo, né? Então assim, e ontem, eu na minha live lá de Aí Tem Cobertura, mencionei que um segurado, amigo nosso aí, ele teve um dano punitivo numa indenização de RC empregador. Então, o dano punitivo e o dano exemplar, ele é um motivador, sim, mas ele não está presente claramente nas nossas apólices. Ele é excluído e a gente precisa fazer um estudo aí na questão da legislação, tá? Desse dano punitivo. Eu acho que tem sim algumas coisas aí no meio que a seguradora indeniza e segue um pouco a vida aí fazendo vistas grossas. Mas assim, o diálogo, assim, o corretor, a seguradora, o regulador de sinistro, estava falando do regulador de sinistro, cara, o regulador de sinistro, o corretor, ele tem que acompanhar isso de muito perto. Porque qual que é o interesse dele? O interesse dele é que a conta dele não arrebente, porque assim, se a sinistralidade do corretor também subir, ele também vai ter dificuldade para fazer negócio, né? A seguradora, se ela não controlar a reserva dela, e muitas vezes a seguradora não controla a reserva, porque quem está controlando a reserva é o regulador de sinistro, e esse também tem os seus interesses. Então, assim, qual que é o interesse legítimo do seguro? É a gente reparar o dano, é a gente fazer um bom atendimento, tirar as dúvidas e aparar as arestas. E assim, né, cara, assim, o que eu acho é que o bom senso, né, o bom senso ele tem que prevalecer. Ele tem que prevalecer no seguinte sentido, vou até pegar outro gancho aqui. Eu percebo assim, a nossa legislação ela é muito boa. O bom senso da seguradora, ele não é um bom senso assim de bom grado, boa vontade. Ele porque é parte do negócio da seguradora. Mas, de novo,
Vamos olhar o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele traz para a gente um conceito muito interessante do que acontece nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, se a gente tem 2, 3 julgados, aquela súmula vinculante que a gente conhecia, isso, o juiz, ele não precisa mais recorrer para a segunda instância, nem nada. Ele já pega aquela súmula e já pega aquele transitado e julgado e já caneta, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está num bom caminho, né, da lei, da legislação, da aplicabilidade da lei. Eu acho que ela está no bom caminho. E eu acho que a nossa lei é muito boa. Né? Eu acho que a lei é muito boa. Então, eu percebo as seguradoras, elas não querem entrar em discussão. Se a gente pegar o modelo do seguro de automóvel, que teve toda aquela discussão no passado recente, a respeito da embriaguez, do acidente com a embriaguez, ninguém quer discutir muito mais embriaguez na justiça aí, né? Ninguém quer perder 2, 3 vezes um tema desse. Então, na responsabilidade civil, eu percebo isso. Então, se tiver um dano punitivo, alguma coisa ali, isso vai ser tratado e acordado aqui, ó, entre as partes. É isso que eu percebo e é isso que eu falo do bom senso, quando a gente traz o bom senso. Agora, o ponto é o seguinte, a gente tem que olhar um pouquinho a questão das multas. Como que estão as multas nas apólices de D&O, por exemplo? Como está escrito isso? Que tipo de multa que está amparado lá? Qual que é a clareza disso? Então, olha só, o enriquecimento também do terceiro, em qualquer tipo de situação dessa, também não é permitido. E lembrando mais uma vez, o custo de defesa, ele é parte legítima do negócio. Então, quando a gente olha para as pequenas letras, então eu vejo o seguinte, essas pequenas letras, né? Se a gente pensar que você tem o custo de defesa, você tem a questão da indenização relacionada com a contenção do sinistro, você tem o terceiro, você tem o judiciário, você no D&O tem a figura do executivo, que no executivo não negocia apólice normalmente. Normalmente o executivo é um beneficiário e quem discutiu a apólice foi o tomador. Então, assim, são tantos aspectos que na hora do sinistro é um pouquinho complicado fazer com que todas as partes compreendam que aquela letrinha pequena, olha, aquela exclusão que eu falei, olha, está excluído aqui transação com o governo, que ninguém falou para o gestor, para o diretor, que quando fechou aquela licitação, quando contratou aquele armazém, que aquela transação com o governo não teria cobertura. Porque ninguém pensou nisso, porque no dia a dia ninguém pensa. É igual o cara que entra para fazer um evento, que entra num stand, né, de vendas, ele não pensa. Ou obra, cara, pensa no obra. Fundações, o cara faz uma obra e não contrata cobertura de fundações. Ou então, o pior dos casos, o cara faz o seguro de RC dentro de uma apólice de property ou dentro de uma apólice de engenharia e na hora do sinistro vai querer indenização, como se fosse uma apólice standalone. O cara compra o seguro no pacote, né, ele faz um pacotinho de RC, lá tem um pacotinho de RC, cobre lá 4 coisas. Por isso que é mais barato. Não tem segredo. É mais barato. Mas a sua cobertura também é mais restrita. E aí, a hora do sinistro, eu tive... é tanto exemplo. Sim, esse a gente conseguiu dar um jeito. O cara tinha uma instalação de combustível, contratou uma apólice de RC Operações dentro da apólice de property. Adivinha? Sinistrão. Pagamos pro cara lá 50 mil reais e tal, e o cara não sabia. O corretor falou, não sabia. Eu falei, cara, eu até entendo que você não sabia, porque, assim, a gente não tem esse modelo de olhar as oportunidades. Por isso que o convite que eu faço agora para a gente olhar isso e tentar achar um caminho, uma saída dessa, você, corretor, pega aí 3, 4 clientes seus, 3, 4 apólices suas, que esteja ela de property com RC dentro ou qualquer outra atividade. Cara, vamos tentar pegar e fazer um exercício. Se dá para vender outra apólice, se a cobertura ali, o que está escrito naquele RC Operações dentro do property está ok.
Tem exemplos aí, a gente pode passar outros exemplos. Se você quiser receber exemplos e tudo mais, aí vocês deixam a gente saber. E aí eu conto com o seu feedback aqui nessa live, né? Vai ficar mais coisa para a gente falar, mas depois já estou pensando outros temas aqui com as perguntas. As perguntas a gente vai responder oportunamente. Deixa aqui o seu like, visita o nosso canal lá, o RT787, no Instagram. Tem outros vídeos lá também, no YouTube, no Facebook. Então, assim, procura a gente lá, tem outros vídeos. Se você quiser alguma sugestão de vídeo ou de conversa, procura a gente também. O meu muito obrigado. Fico muito feliz com a participação de vocês e nos vemos aí durante a semana. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.